Vamos lá, gente? Vamos falar um pouquinho de revestimento não metálico? Então, a gente viu aqui um pouquinho os tipos de proteção superficial de metais, tá? Então, a gente pode ter revestimentos metálicos e, aqui ó, metálicos e os não metálicos. Então, dentro dos não metálicos, nós temos os revestimentos orgânicos e os revestimentos inorgânicos. Então, vamos falar um pouquinho deles. Vamos lá. Dentro dos revestimentos inorgânicos, a gente tem anodização, cromação, fosfatização. Temos dentro dos orgânicos a pintura e o recobrimento com polímeros. Na fosfatização, é um processo que usa-se o revestimento de metais com camadas inorgânicas não metálicas que ajudam a evitar a corrosão, tá bom? Então, utiliza-se uma camada de fosfato para fazer o recobrimento aí da minha superfície. A ideia de utilizar camadas de fosfato é a proteção para aço, zinco, alumínio. É um tratamento muito simples e barato, e quando a gente compara com revestimento metálico, e a ideia é que ele ajuda aí a ter uma deposição em todos os lugares da peça, e você pode aumentar a espessura da peça tratada, tá bom? Dentro do processo de fosfatização, a gente tem algumas etapas: o desengraxamento, a remoção de ferrugem, tá? Através de meios, como nós já vimos, de preparamento, de preparação de superfície, como jateamento ou então decapagem, lavagens, a fosfatização, propriamente dita, de novo uma nova lavagem, a passivação dessa superfície e a secagem, tá? O processo de fosfatização, você pode encontrar instalações que fazem ele por imersão, a jato ou processo eletrolítico. Então, a finalidade da fosfatização é melhorar a aderência de tintas e tornar a superfície mais resistente à corrosão. Tá? Então, a fosfatização, ela consiste na reação de ácido fosfórico diluído e outras substâncias químicas para formar uma camada de fosfato cristalino e insolúvel. Então, aqui nós temos um esqueminha mostrando, ó, desengraxe, decapagem, a fosfatização, passivação, secagem, lembrando sempre das etapas de lavagem ao longo de todo o processo, tá? Então, a gente tem alguns tipos de fosfatos que podem ser utilizados, como fosfato de ferro, fosfato de zinco, manganês e níquel, tá? Os processos, como eles são aplicados e as propriedades. Então, temos também a anodização do alumínio, que a anodização é um aumento de maneira controlada e uniforme da camada superficial de óxido de alumínio. Essa camada acaba sendo protetora e é mais eficiente quanto maior for a sua espessura. Então, são necessários aí alguns componentes para que esse processo eletroquímico aconteça. Então, a gente precisa de um eletrólito. Geralmente é uma solução aquosa de ácido sulfúrico, com uma concentração de 15 a 20%. A gente precisa de uma corrente elétrica, que vai passar entre a peça de alumínio, que é o ânodo, e o cátodo imerso no eletrólito. A gente precisa de um ânodo, que é constituído pelas peças de alumínio que vão ser processadas, e a gente precisa de um cátodo, que é constituído por peças de alumínio ou chumbo que são dispostas nas laterais dos tanques dos banhos de anodização. Então, o que ocorre resumidamente é a seguinte sequência: a passagem de uma corrente elétrica entre os dois polos conduz ao desprendimento de hidrogênio no cátodo e de oxigênio no ânodo, devido ao processo de eletrólise da água. O oxigênio, então, reage com o alumínio, formando um filme de óxido de alumínio, que recobre de modo uniforme toda a peça. O filme é claro, transparente e duro, tá? Então, dependendo da técnica utilizada, ele pode ser brilhante ou opaco.
As aplicações da anodização geralmente são decorativas, tá? Para fins decorativos, protetores ou técnicos. Decorativos são utilizados uma camada para conservação do estado de superfície e também para coloração. Protetor baseia-se na resistência de camada nótica à corrosão atmosférica. E técnicos está ligado mais diretamente às propriedades intrínsecas do óxido de alumínio. Tem 3 propriedades se destacam, como dureza, ação como isolante elétrico, resistência à abrasão, então você pode ter diferentes usos. Aqui, algumas etapas do processo de anodização. Então, a gente também tem o desengraxamento, lavagem, fosqueamento, lavagem novamente, neutralização, anodização, lavagem, coloração, lavagem, selagem, lavagem, tá? Então, a gente tem aqui toda a etapa do tratamento para a anodização. A gente pode observar novamente uma grande quantidade de água utilizada para lavagem aí dentro de cada uma das etapas, entre cada uma das etapas. Outro processo de proteção superficial de metais é a pintura, tá? Então, a gente conhece bem. Na proteção contra a corrosão, a pintura é, sem dúvida, o método mais utilizado, tá? Porque ela é eficiente, fácil execução, baixo custo. E, além de tudo, você pode ter efeitos estéticos e decorativos, tá bom? A pintura, então, o que é uma tinta? É um produto composto de pigmentos sólidos com propriedades específicas, dispersos em um meio orgânico apropriado, com características que permitam a sua aplicação fácil e promovam a formação de uma película sólida, contínua, uniforme, aderente, decorativa ou protetiva, tá bom? Então, uma tinta a gente tem como composição básica pigmento, veículo, solventes e aditivos. Os pigmentos são as partículas sólidas, totalmente insolúveis no veículo e que permanecem em suspensão, tá? Elas são responsáveis pela cor. A gente pode ter pigmentos orgânicos, inorgânicos e metálicos. Os mais importantes conhecidos são o óxido de ferro, que é utilizado em tintas com veículo sintético ou epóxi, e a proteção é restrita, mas o custo é menor entre os pigmentos anticorrosivos, tá? A cor é marrom avermelhado. O zarcão tem essa composição com chumbo, é usado em tintas à base de óleos sintéticos, epóxi, borracha colorada, e confere uma proteção anódica. Permite uma pintura sob pequenas oxidações, tá bom? E a sua coloração é laranja. O cromato de zinco é usado responsável pelas propriedades inibidoras da corrosão. Zinco em pó também é utilizado aí para proteger da corrosão. E o cromato de chumbo, um pigmento aí laranja ou amarelado. Os veículos. Veículos são os responsáveis aí pela formação da película da tinta. Quimicamente é constituído de polímeros, que tem diversos mecanismos para serem transformados em resinas. É o aglomerante do pigmento e confere impermeabilidade, tá bom? Os veículos, os principais são os sintéticos, que são produtos resultantes da reação química de um poliálcool com poliácido associado com óleos vegetais. Os vinílicos são resistentes a ácidos e tendência ao amarelamento e calcinação quando em uso externo, eles não propagam chama. A borracha colorada é resistente a ácidos ou alcalinos fracos, tá? Tem uma impermeabilidade muito boa. Os silicatos provêm resistência à temperatura, os acrílicos, alto brilho, epóxi, resistência a óleos e solventes. Os veículos poliuretanos têm um preço mais alto, mas é usado para acabamentos, tá? Silicone tem uma resistência à temperatura bem alta e à umidade também. E os solventes é o componente que dissolve a resina
e permite aí que a viscosidade adequada da tinta chegue para você ter aí uma boa aplicação da mesma, tá? Então, a gente usa, dentre eles aí, o thinner, por exemplo, é um solvente utilizado para pintura. Aditivos são elementos essenciais à tinta, tá? Que conferem propriedades adicionais, como secantes, plastificantes, antimorfos. E para pintura industrial, a ideia é que a tinta apresente uma boa preparação da superfície a ser pintada, você precisa, né, ter uma boa preparação dessa superfície para você utilizar a tinta. Uma perfeita aplicação dos produtos escolhidos, a boa qualidade da tinta tem que ser utilizada e uma seleção adequada do esquema de pintura a ser utilizado. Alguns processos de aplicação, tá? Os tradicionais, rolo, pincel, pulverização convencional, pulverização eletrostática, imersão, eletrodeposição. Vou pular aqui. Aí a gente pode dividir as tintas em alguns subconjuntos aí, com tintas de fundo ou primers, que são responsáveis pela proteção contra a corrosão e pela aderência. Tintas intermediárias são normalmente tintas de menor custo e têm uma finalidade básica de conferir uma maior espessura do revestimento. Tintas de acabamento, que estão diretamente em contato com o meio agressivo, devendo então ter resistência química a esse meio. Também são responsáveis pela estética do esquema de pintura, devendo então manter aí durante o tempo mais longo possível o brilho quando a tinta original for brilhante e também a cor. Então, aqui, a composição de uma tinta, nós temos aí aditivos, solventes, polímeros, veículos, tá? Então, a ideia é recobrir o aço aí com um primer, uma tinta intermediária e um acabamento. Você tem uma boa proteção da sua superfície. E, de novo, por hoje é isso, bastante informação. E vocês têm, de novo, exercícios lá no Moodle para vocês trabalharem e vão buscar mais um pouquinho sobre esse assunto, que é sempre interessante encontrar coisas para agregar. Bom? Então, por enquanto, é isso e até a nossa próxima aula.